Meu nome é Ana Mulaerte, eu sou roteirista e diretora de cinema e de televisão. Bem, a diferença entre escrever um roteiro de filme para mim mesma ou para os outros é que o meu filme eu escolho o tema e o filme dos outros eles escolhem o tema. Então, no meu filme eu sou roteirista, produtora, diretora e sempre vai ser algo muito importante para mim ou alguma discussão que eu considero importante. Quando eu aceito trabalhar para alguém de fora, ele sempre traz o tema. Se eu não gostar do tema, eu não faço trabalho. E se eu achar também que não é o tipo de filme que eu posso acrescentar, eu não aceito. Então, se eu gostar do tema e aceitar, aí vai depender muito do diretor, né, da minha relação com ele. Se ele é um cara aberto, se ele é um cara fechado, ou uma mulher, né? E aí vai variar muito. Então, Que Horas Ela Volta, eu comecei a escrever em 96, quando eu tinha um bebezinho no colo e agora ele é um homem de barba. E eu queria falar, primeiro, sobre a maternidade, sobre... Porque eu sempre fui uma mulher que trabalhou muito e eu vim de uma geração pós-feminista dos anos 60, eu nasci em 64. Então, essa questão da maternidade era muito desvalorizada na minha geração. O bacana era trabalhar. E era um momento histórico mesmo, onde a mulher precisava estar indo para fora e se colocando, né? Mas quando eu tive filho, eu tive um chamado muito forte. Eu fiquei em casa 2 anos sem trabalhar. E eu falei, eu não tenho nada mais importante. Não há filme no mundo que seja mais importante do que eu estar aqui com meu filho, aprendendo a andar e tal. A partir dessa sensação muito forte, que eu acho que o filme tem até hoje, a figura da babá entrou como um paradoxo, né? Como você tem um filho e entrega para uma outra pessoa e entrega por um preço tão baixo, ou seja, está se desvalorizando essa questão, né? Então isso também está se desvalorizando a mulher. E então começou assim e aí, claro, quando eu trouxe a figura da babá para o centro, várias outras questões surgiram, como o abuso social no Brasil, a questão da educação e a questão do afeto, né? E aí a primeira versão se chamava A Porta da Cozinha e era uma empregada, tinha umas tintas realismo mágico assim, era uma empregada que trabalhava de segunda a sexta numa casa e no fim de semana ela ia para a comunidade dela, onde ela era uma líder espiritual. E na casa ela era uma empregada subserviente, assim. Então acho que já havia ali desde o começo uma vontade de dar visibilidade a essa personagem. Depois eu achei que ele, bom, quando ficou pronto eu achei que eu não estava pronta para filmar aquilo, fui fazer o Durval, que ainda tinha um resquício desse realismo mágico. Depois eu fui começando a querer simplificar e teve uma nova versão chamada Entre Ela e Eu, que era também uma babá de um menino pequeno que ia com a família para um resort em Itaparica e percebia lá que ela estava muito próxima da filha que ela tinha abandonado, então também era essa contradição da filha abandonada, até chegar no Que Horas Ela Volta, que já era a história de Jéssica e Val mesmo, essa aí já tem uns 10 anos, eu acredito. Foi levemente baseada numa história que eu conheço, e a personalidade da Val na babá que eu tive na casa da minha mãe. E esse próprio roteiro ele teve duas grandes encarnações. A primeira, onde a Jéssica vinha da Bahia, na primeira versão, e querendo ser cabeleireira, mas não conseguia. Ela era mais o clichê do esperado da filha de empregada. E terminava como babá. O fim do filme era o começo. Era meio continuando a maldição. Mas com as mudanças no país, e laboratórios, e influências, eu comecei a querer achar um caminho melhor, um caminho de esperança para a Jéssica. E aí eu me debati, acho que uns 5 anos, com anotações e coisas, até que 6 meses antes da filmagem eu disse, eu tenho que encontrar. Mas eu não queria que ela ficasse famosa, e nem que ela fosse cantora de samba, e nem que ela casasse com um cara rico, que são normalmente as saídas das empreguetes, né? E demorou até que uma noite veio a ideia. Ela vem como cidadã, ela vem prestar vestibular e ela é foda. E aí ela deixou de ser baiana e virou pernambucana. Primeiro eu fico, acho que gestações bem longas pensando antes de sentar. Mas quando eu vou sentar, eu trabalho com escaleta primeiro, com post-it. E eu trabalho dentro de um conceito chamado Sequence Approach, que é um conceito que divide o ato 1 em 2 sequências de 7 cenas, e o ato 2 em 5 sequências de 5 cenas, e o ato 3 em 2 sequências de 5 cenas. Então, a primeira coisa que eu faço é colar isso na parede e tentar achar cenas tônicas para depois, uma vez que eu tenho essa estrutura, esse eixo, aí eu penso muito de novo para ter as ideias, e aí até que eu sento.
normalmente, quando sento, a coisa já vem bem adiantada, bem pronta. Assim, no caso desse Que Horas Último, eu fiz isso em mais ou menos julho de 2013 e estava filmando em janeiro de 2014. Acho que em 15 dias, a partir da ideia certa, eu reescrevi tudo e acho que em 2 semanas estava pronto. Então, como eu disse, quando eu escrevo, eu trabalho muito estrutura. Então, essas cenas, esses posts, né? Eu tenho muito clara a função de cada cena. Eu sou muito rigorosa e científica, faço gráficos e tal. Esta cena serve para isso. Então, quando eu vou filmar, eu chamo o ator e falo, meu amigo, esquece o que está escrito. Vamos repensar. Eu falei que era para ir para a direita, mas o que você acha? Não estou achando bom, vamos para a esquerda. E eu incentivo fortemente que tudo seja mudado na hora de filmar. Porque eu acho que assim o ator se vê vivo e você consegue um tipo de resultado muito mais vibrante. Agora, se você olhar o roteiro e o filme, apesar de eu ter dado toda a liberdade, eles são muito parecidos, porque a função da cena não pode mudar. Na verdade, eu escolho atores que eu chamo de atores autores, ou seja, atores capazes de recriar junto comigo, porque tem atores intérpretes, que são aqueles que vão saber fazer muito bem aquilo que está escrito, e eu quero os loucões, os que vão me dar outras coisas. Então, eu sento com eles e normalmente eu crio um passado, eu crio um personagem. Em cenas que não estão no roteiro, para eles, por exemplo, com a Regina aqui nesse filme, o primeiro ensaio era ela e a faxineira na cozinha fazendo um bolo. E eu disse, gente, vocês fazem o bolo, assam o bolo, quando o bolo ficar pronto, acabou o ensaio. Nesse meio tempo, vocês limpam, vocês varrem, vocês lavam louça, vocês cheiram o produto de limpeza. Então, é como se fosse um tempo para o personagem chegar, mas eu não ensaio a cena tal, não. Bem, em termos estéticos, eu acho que eu estou cada vez sempre mais em direção ao realismo. Assim, a naturalidade, a natureza. Por exemplo, meu filme tem muita chuva, toda a chuva natural e todo o acaso. Eu acho que quando você está filmando, e isso eu sempre falo para os atores, se cair um elefante, segue. Não para, não existe erro. Vamos absorver tudo, porque quanto mais vida o filme tem. Agora, éticos, sim, eu acho que a gente está no mundo, né, ainda mais cinema, uma coisa tão poderosa, para não reforçar os clichês. Por exemplo, isso é uma coisa. Os arquétipos, né? Eu não gosto de estar reforçando nem clichê de mulher, nem clichê de preto. É sempre a gente onde vai colocar o negro. Não quero colocar onde todo mundo coloca. Quero colocar em outro lugar. Onde vai colocar a mulher? Eu gosto também de pessoas que não sejam lindas, no sentido global da palavra. Então, eu gosto de ir subvertendo e criando uma visão mais íntima e mais realista e mais humana dos personagens e das ações, de modo que as pessoas possam se ver no filme e não se ver idealizados e se sentirem inferiorizados a partir dessa idealização. Isso é uma coisa bem forte no meu trabalho.